Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre produtos para limpeza da pele. Deixa eu colocar o material aqui para gente. Então, tá aqui o material. É um material bastante simples, cheio de conceitos que a gente já conhece, que a gente já abordou, mas é bastante importante continuar reunindo essas informações. Então, cosméticos para limpeza da pele, a gente pode definir como sendo preparações destinadas a eliminar impurezas, né? É bem óbvia a definição. É importante que, como é produto para limpeza, uma boa parte deles vai ter alguma substância detergente e que esses detergentes não sejam muito agressivos, então eles não estejam numa concentração muito grande, né? E sempre respeitando o pH da pele. Isso é bastante importante. Falando rapidamente dos mecanismos de limpeza, nós podemos dizer que os mecanismos que são usados para esses produtos ou utilizam solventes orgânicos, ou utilizam substâncias lipofílicas, ou utilizam tensoativos, ou utilizam substâncias abrasivas. Muitas vezes, ao invés de se utilizar só um tipo de produto, existe uma associação dentro de um produto de limpeza, tá? Então, não são divididos em 4 grupos separadamente, eles podem ser unidos em um mesmo produto. Então, solventes orgânicos, a gente tem que imaginar, então, alguns solventes orgânicos como o próprio nome já diz, eles ajudam na dissolução, né? Então, eles vão fazer uma remoção das sujidades através desse solvente junto com a ação mecânica. Então, quando você vai utilizar uma loção, por exemplo, uma loção hidroalcoólica, que tem, então é água com um solvente, não é simplesmente umedecer a pele, você tem que umedecer, esse solvente vai fazer com que a eliminação dessa sujidade seja mais fácil pela própria característica semelhante, né, com as sujidades da pele, e daí passando, usando, né, uma força mecânica, utilizando um algodão, um pedaço de tecido, de gás, alguma coisa assim, a gente consegue retirar com facilidade a sujidade da pele. Então, vocês vão ver alguns produtos que têm uma certa quantidade de álcool etílico e normalmente álcool etílico ou outro solvente, né? E normalmente esses solventes eles estão diluídos para que a ação dele não seja muito agressiva, certo? Então, para diminuir isso é que se faz uma associação. Existem alguns produtos hoje que são livres de solventes orgânicos e que fazem a limpeza só com a água como solvente e adição de outras substâncias, mas ainda existe bastante produto que utiliza essa associação com solventes. Utilização de substâncias lipofílicas, então, o mecanismo da limpeza é feito como? Pela solubilização da gordura, da própria gordura que nós temos na superfície da pele, né? Então, a gente adiciona uma substância de polaridade semelhante à gordura da pele, então, uma substância oleosa também, né? Ou com característica de polaridade bastante semelhante, e o fato de a gordura e essa substância terem características polares semelhantes faz com que elas se unam com facilidade. Aí você consegue fazer a retirada da gordura com mais facilidade. Vantagens: possibilidade de trabalhar com substâncias lipofílicas semelhantes às encontradas na pele, como os triglicerídeos. Então, isso a gente pode considerar como sendo uma vantagem. Existem substâncias semelhantes, né, à gordura da pele que a gente tem acesso com facilidade, e é ideal para a pele seca. Então, se a pele tem uma certa tendência a ser mais seca, o fato de você utilizar uma substância
geralmente uma substância com características oleosas, você vai deixar essa pele um pouco menos ressecada, você não vai deixar a pele com característica de seca depois da utilização. Desvantagens que existe a possibilidade do resíduo gorduroso, se você tiver uma pele ou normal ou pouco seca e de repente o produto tiver uma característica oleosa mais, digamos assim, mais forte. Então, tem essa possibilidade também. Se você tem uma pele bem mais seca, a possibilidade de deixar o resíduo gorduroso é menor. Outro grupo de substâncias que pode ser utilizadas são substâncias tensoativas. Então, lembrem-se dos tensoativos que a gente já viu lá atrás, em produtos para banho, em produtos para cabelo. Então, tensoativo como eu já comentei anteriormente, ele está em várias formulações diferentes, porque ele tem, né, então, ele é polivalente, os tensoativos têm ações das mais diversas possíveis. Então, aqui, no caso dos tensoativos, eles têm 3 fenômenos físico-químicos que estão relacionados com esses tensoativos, né? O primeiro fenômeno é a redução da tensão superficial entre a água e a gordura, fazendo, então, com que esse material, a gordura, né, fique mais, digamos assim, disponível, ela fique mais acessível aos outros materiais, ao produto que a gente está utilizando, facilitando então a sua remoção posterior. O tensoativo vai ajudar a fazer a emulsificação da gordura, então lembrem-se dos processos de emulsificação em cremes e loções, que é aquela ligação entre substâncias aquosas e substâncias oleosas. Então, existe esse processo de emulsificação, e isso vai fazer com que fique mais fácil a transferência dessa gordura que está na superfície da pele, mas que já, pela tensão superficial diminuída, ela já está mais acessível, mais fácil de ser retirada. Aí, com o processo de emulsificação, ela fica, digamos assim, mais solúvel em água, então mais fácil de ser retirada pela água que você vai utilizar. E o terceiro fenômeno seria a dispersão ou suspensão da sujeira emulsificada na espuma e material graxo e a sua remoção pelo enxágue. Então, essa gordura ela se solta da superfície da pele, ela fica ali na espuma, e quando você joga a água, ela facilmente é carregada pela água de enxágue. E, finalmente, as substâncias abrasivas. Então, são os chamados esfoliantes mecânicos, que podem ser de origem natural ou sintética, que são aquelas pequenas partículas que a gente tem em muitos produtos que são destinados a fazer esfoliação. Então, para vocês terem uma noção, existe hoje no mercado uma gama bastante grande de esfoliantes sintéticos, eles são à base de polietileno, então são, na verdade, microesferas de polietileno, então são pequenas esferas de um tipo de plástico, que quando você passa na superfície da pele, você consegue fazer uma esfoliação mecânica. Claro que, né, passando de uma forma suave, porque se você passar esse produto de uma forma com muita força e tudo mais, você vai acabar produzindo até um trauma na pele. Mas essas esferas, elas são bastante comuns. O grande problema é que essas esferas já estão sendo encontradas em estômago de peixes de água salgada, já existem artigos mostrando que essas esferas, então, quando você faz o enxágue e elas vão pelo ralo, elas vão
para o esgoto, do esgoto elas são transportadas finalmente lá para o mar e já estão encontrando essas pequenas partículas que não se degradam, né, dentro de peixes, então mostrando que são problemáticas. Então elas estão começando a cair em desuso. As próprias pessoas que utilizam esse tipo de produto, elas estão dando preferência para outro tipo de substância que tenha uma característica natural. Então a gente tem visto muito a utilização de esfoliantes baseados em semente de várias frutas triturados, então transformados em pó, e aquele pó adicionado ao cosmético, e ele faz o mesmo efeito de esfoliação, e dependendo até do tipo de semente que é utilizado, trazendo mais ainda alguma propriedade das substâncias que tinham dentro das sementes, né? Então, a gente tem visto muito essa troca que está começando pelos próprios clientes, os utilizadores mesmo, dando preferência para algum tipo de esfoliante não sintético. E a tendência é que os esfoliantes, então, de polietileno, eles sejam, mais cedo ou mais tarde, eles sejam descontinuados o seu uso. Tipos de produto que a gente tem para fazer limpeza da pele: limpadores sem álcool e lipídios, cremes, géis e leites limpadores, produtos com agentes abrasivos, óleos, sabonetes, lenços umedecidos e assim vai. Tem uma gama bastante grande de produtos que são destinados à limpeza da pele no mercado. A gente vai ver alguns aqui, e os que a gente não vê, na verdade, eles acabam sendo utilizados, sendo construídos num formato diferente. Então, por exemplo, um lenço umedecido, ele não é nada mais, nada menos do que um limpador sem álcool e lipídios, que foi colocado numa embalagem junto com o lenço. Esse lenço está umedecido, mas a substância que está ali dentro continua sendo aquele limpador sem álcool e lipídios que eu posso comprar na forma líquida também. Então, tem alguns produtos que eu não vou comentar porque eles já estão, já foram comentados anteriormente em outras formas cosméticas, tá? Eles só mudam um pouco o seu formato cosmético de utilização e assim por diante. Limpadores sem álcool e lipídios, eles são chamados assim porque eles não têm nem álcool e não têm lipídio nenhum, né? Então, a sua formulação basicamente é 99%, não, 99% não, mas a maior parte dela é a base de água mesmo. Então, é uma mistura de água, os tensoativos que podem ser não iônicos e aniônicos, substâncias que vão auxiliar a deixar a pele, né, mais hidratada, umectada, como propileno glicol, glicerina, substâncias modificadoras sensorial, então, substâncias que vão, de repente, fazer com que, quando você utilize esse limpador, você sinta a pele, tenha uma sensação de limpeza, tenha uma sensação de que a pele ficou mais macia, mais sedosa e assim por diante. E, obviamente, os extratos de plantas que são utilizados para agregar alguma propriedade a mais nesses limpadores. Eles, pelo fato de eles não terem nenhum solvente, como álcool, nada disso, a base, o veículo é realmente a água, eles são mais utilizados por pessoas que têm algum tipo de problema de pele, né, que são mais sensíveis, ou algum outro problema que, de repente, um solvente, alguma coisa, possa vir a prejudicar a pele. Os leites de limpeza, então, eles são emulsões. Então, eles têm na sua composição substâncias oleosas, substâncias aquosas, tem agentes emulsificantes que vão transformar aquele produto, então, numa emulsão. Eles são leites de limpeza, então eles têm uma viscosidade baixa, então eles têm uma
concentração de substâncias oleosas pequena, que vão deixar, então, aquele produto mais líquido do que, na verdade, consistente. Então, são esses leitos de limpeza que a gente tem no mercado comumente. Então, eles têm, como eu falei, água, óleo e o agente emulsionante, né? E daí, dentro da fase oleosa, além das substâncias que são utilizadas só para dar aquela viscosidade, vão ser adicionadas substâncias que vão fazer vão ter algum tipo de propriedade, como óleos vegetais, ésteres, a lanolina, além, obviamente, dos álcoois graxos, como o álcool cetílico, cetoestearílico, que são os que vão dar a viscosidade. E na fase aquosa utiliza-se propileno glicol ou glicerina para dar aquele efeito mais umectante e hidratante, e, obviamente, extratos de plantas e também aqueles silicones que vão dar aquela sensação de pele lisa, pele macia, pele que desliza com facilidade. Géis de limpeza, então, são feitos praticamente do mesmo formato dos produtos anteriores, na verdade, só mudando a forma cosmética, né? Aqui, no caso, é um gel. Esses géis são feitos à base de polímeros, polímeros tensativos, como permulém, detergentes, etc. E daí se colocam substâncias que vão também dar essas características, melhorar as características do produto. Lembrando que géis de limpeza, geralmente, quem dá preferência para esse tipo de produto é quem tem a pele oleosa, porque dentro da composição de um gel, a gente não tem absolutamente nada de substância oleosa, né? Então, quem já tem a pele oleosa prefere alguma coisa que seja isento de óleos. Então, muitas vezes vocês vão ver que eles vão ter extratos de plantas, daí eu coloquei como exemplo ali amamélis e pepino, mas vão ter extratos de plantas que são plantas que têm uma certa astringência, que atuam na oleosidade da pele, tentando diminuir aquela oleosidade. Além de outras substâncias, né, que vão dar as características, inclusive aqueles absorvedores de oleosidade. Então, vocês já devem ter visto no mercado aí alguns produtos que vem descrito lá que ele impede o aparecimento da oleosidade. Então, você pode passar o produto e a tua pele vai ficar seca e não vai voltar a reaparecer a oleosidade natural que você tem na pele. Então, aqui também são colocados esse tipo de substância para absorver a oleosidade e deixar a pele com uma sensação de pele mais, não seca, mas não oleosa, por mais tempo. Adstringentes e tônicos. Todo mundo já deve ter ouvido falar de substâncias adstringentes e substâncias tônicas. Na verdade, o termo adstringente e o termo tônico, eles têm a mesma característica. Então, os dois são a mesma coisa. Eles são produtos utilizados para remover resíduos de sujeira e trazer uma sensação de tonificação na pele. Então, você passa, você sente que você fez uma limpeza, retirou a oleosidade, retirou a sujeira, ao mesmo tempo você sente a pele refrescante, parece que a pele fica mais viçosa. Porque essa substância astringente ou tônica, ela tem uma capacidade de, além de fazer o processo de limpeza, ela tem uma capacidade de fazer uma pequena contração ali na pele, fazendo com que ocorra uma contração dos poros também. Então, com os poros contraídos, a secreção de oleosidade vai diminuir, fazendo com que a pele fique com uma sensação de pele sem oleosidade por mais tempo. Então, como eu comentei, é bastante utilizado para pele oleosa, exatamente por esse mecanismo que ele tem de retirar bem a oleosidade, o excesso de oleosidade, e fazer a destringência que vai fazer com que
a oleosidade demore para voltar na superfície da pele. Pele oleosa, muitas vezes a gente tem associado a acne, né? Então, se existem adstringentes que são específicos para utilização por pessoas que têm acne, geralmente vai ter substâncias como mentol e cânfora para refrescar, e o ácido salicílico, que é um ácido que ele é muito utilizado em produtos para acne, porque ele ajuda a fazer a precipitação de proteínas, ajuda a fazer a retirada de oleosidade, ajuda a fazer uma certa descamação na superfície da pele, uma pequena descamação, muitas vezes ajudando a desentupir aquelas espinhas, desentupir aqueles poros que estão entupidos, fazendo uma melhoria da pele. Que tipo de cosmético tonificante a gente tem no mercado? Eu coloquei só algumas aqui, tem várias outras. A gente tem as águas cosméticas, então são aquelas que não têm absolutamente nada de álcool, né, ou de outro solvente. As soluções hidroalcoólicas, que são aquelas soluções que têm uma parte de solvente. As loções na forma de solução, na verdade. Não uma loção emulsionada, como a loção de limpeza que a gente falou anteriormente, mas uma loção na forma de solução, ou seja, um líquidozinho semelhante à solução hidroalcoólica, semelhante à água, mas com algumas características a mais, tá? Máscaras faciais. As máscaras faciais hoje elas estão voltando muito à moda, principalmente uns modelos específicos que a gente vai ver, mas elas são bastante utilizadas para auxiliar na limpeza da pele também. Então, elas são destinadas, né, a ser aplicadas. As máscaras, de uma forma geral, elas são utilizadas no corpo todo. Mas a maior parte das máscaras que a gente vê no mercado são as máscaras faciais. Mas elas não são exclusivas para o rosto. Existe a possibilidade de você utilizar para outras partes do corpo, se for necessário. Porém, a maior parte, o que mais se conhece, são as máscaras faciais. Elas são utilizadas numa camada espessa, então você passa uma camada generosa na superfície da pele, deixa um determinado tempo, e depois você retira, aí dependendo do tipo de máscara, você retira de formas diferentes. Por exemplo, tem algumas que elas secam e você tem que retirar com lavagem. Tem algumas que são aquelas que formam uma película, você retira puxando aquela película e assim por diante. E a ação de cada uma das máscaras vai depender da substância que você coloca ali dentro. Então, se você quiser uma máscara que seja adstringente, você vai adicionar dentro dessa máscara substâncias adstringentes. Se você quer alguma substância rejuvenescedora, você vai adicionar uma substância rejuvenescedora ali dentro da máscara. Classificação das máscaras. Então, quanto à função, a gente tem aí no mercado máscaras que são consideradas nutritivas ou repositoras. Então, você tem substâncias que nutrem a pele ou repõem o que naturalmente principalmente a nossa idade faz com que a nossa pele perca. Então, como exemplo, os ácidos graxos, vitaminas e outras substâncias mais que ajudam a deixar a pele com um aspecto mais bonito, né? As adstringentes redutoras de oleosidade, então, são aquelas específicas para reduzir, para quem tem a pele já oleosa e você quer reduzir aquela oleosidade, então você vai adicionar substâncias na máscara que façam tenham essa característica de reduzir a oleosidade. Então, sais de alumínio, por exemplo, alguns taninos, as argilas, tem algumas argilas que a gente vai ver mais à frente que elas são extremamente
boas para reduzir oleosidade, e assim por diante. Carvão, tem muitas máscaras hoje que são de carvão. Outro tipo de máscara são as antissépticas, então se você quiser colocar alguma substância antisséptica para ajudar, auxiliar diminuir algum problema de pele, pode ser utilizado também, não tem problema. Hidratantes, clareadoras, irritantes, queratolíticas e esfoliantes. Então, como eu comentei ali quando eu falei no início das máscaras, as propriedades que você vai ter da máscara vão depender da tua necessidade, do que você quer que ela tenha de propriedade e da substância que você adicionar ali dentro. As máscaras em si, elas são bases, né, que não mudam. Elas em si não mudam. O que muda realmente são as substâncias que você adiciona ali para que você tenha as propriedades que você quer. Quanto à forma de apresentação, a gente tem, então, em pó, hidrocoloidais, à base de cera, máscara de porcelana, as máscaras emulsionadas, as plásticas de argila. Em pó, o próprio nome já diz, é um pó que você hidrata esse pó na hora da utilização e passa no rosto. E daí tem lá um determinado tempo de ação e depois você retira com a água. A diferença é que você muitas vezes vai precisar de um pó inerte e de substâncias, então, que você quer que faça um efeito, depende do efeito que você quiser, né? Que faça um determinado efeito. A grande questão é que você vai ter que adicionar, então, substâncias em pó, né? Então, você tem lá, por exemplo, argila ou talco, ou óxido de zinco, que você utiliza como base, que são pós, né? E você quer uma propriedade adstringente, então você vai ter que adicionar uma substância ali que tenha ação adstringente e que ela seja em pó. Caso contrário, não vai dar para preparar na forma de pó. As máscaras hidrocoloidais, na verdade, elas são formadas por gomas e umectantes. Então, imaginem aquela goma que existe dentro das folhas do aloe vera. Aquilo é uma goma que poderia ser uma base para uma máscara hidrocoloidal. Então, ela tem aquela característica de ter bastante água ali no meio e ela tem aquela característica de ter uma certa viscosidade. E então você utiliza essa máscara, a água evapora e depois você tem a máscara seca onde você vai retirar com água. Geralmente essas hidrocoloidais, pelo fato de elas terem bastante água, elas têm capacidade de suavizar a pele, deixar a pele assim mais viva, mais viçosa. O que mais? Máscara à base de ceras de abelhas. Então, composto de cera de abelha, o processo basicamente seria, pelo fato de a cera de abelha ser sólida, né? Aquecer essa cera para que ela seja liquefeita e passar no rosto. E deixar esfriar até que ela volte a sua característica sólida, ela fica semi-sólida, né? Mais para sólida mesmo, daí se retira. E daí você obtém as propriedades da cera de abelha mesmo. Então, ela é uma máscara específica que é utilizada às vezes para pessoas que têm a pele seca, dependendo de alguns casos também para pessoas que têm a pele acneica, ela ajuda bastante, mas são bem específicas. Máscara de porcelana. Todo mundo já deve ter ouvido falar da máscara de porcelana. É uma máscara que é feita à base de gesso. Então, o que acontece? Você compra ela já na forma pastosa, né? Então ela já vem com líquido dentro. O gesso já foi
diluído no líquido, você passa e ela seca e fica aquele formato de gesso mesmo, uma película fina de gesso. Então, muita gente acha que isso faz com que a pele fique mais bonita, fique com aspecto do gesso e tudo mais. Mas, na verdade, ela não tem nenhum tipo de efeito, assim, ela não tem um efeito nem de absorver muita umidade, muita oleosidade, nada disso. Inclusive, ela pode ser oclusiva, ela pode fechar os poros e trazer problemas para o indivíduo que tem problemas já de excesso de oleosidade. Então, a máscara de porcelana ela tem mais um efeito psicológico mesmo, que as pessoas acreditam que ela melhora e deixa a pele mais firme e tudo mais, mas não tem nada disso. Máscaras emulsionadas, então, na verdade, elas são na forma de emulsão, elas são cremes, né? Aqui se coloca uma quantidade bastante grande de substâncias em pó que tem algum efeito de diminuir a oleosidade, alguma coisa assim do gênero. Como é o caso de você pegar, então, fazer uma máscara no formato de creme, adicionando argila, dióxido de titânio, óxido de zinco e, claro, como vocês estão vendo aqui nesse produto que está colocado aqui no lado, ele tem outras substâncias também para fazer um efeito mais avançado, digamos assim. Não só a retirada da oleosidade, mas um efeito de melhoria da pele. Então ele tem ácido hialurônico, não consigo enxergar ali, ômega e não sei o que mais, mas ele tem mais ativos para trazer melhorias para o produto também. As máscaras plásticas que hoje estão voltando à moda, elas são chamadas de peel-off, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, mas são as peel-off, que são essas máscaras são antigas, elas não são substâncias que saíram agora no mercado, que foram lançadas agora. Elas são bastante não, mas são antigas e agora voltaram à moda. Então, por bastante tempo era difícil de encontrar uma máscara como essa no mercado, e agora você encontra uma variedade muito grande de várias fábricas diferentes, com várias características diferentes, com várias propriedades diferentes, mas a base da máscara, que é o peel-off, continua a mesma. A base, então, é uma substância chamada de álcool polivinílico, que ela tem essa característica de, ao secar, formar uma película. Então, a base, né, é o álcool polivinílico. Evapora-se o veículo, que geralmente é um veículo alcoólico, e forma essa película flexível, que nem sempre é exatamente como está aparecendo ali na foto, que ela consegue retirar inteira, mas fica essa camada vinílica na pele e você consegue retirar com um certo esforço. Então, como eu comentei, hoje elas têm várias propriedades diferentes. A base é sempre a mesma, é sempre álcool polivinílico, e as substâncias que são adicionadas vão, então, trazer as propriedades que você quer para aquele produto. Então, você pode colocar substâncias astringente, umectante, hidratante, redutor de oleosidade, rejuvenescedor e assim por diante. Mas a base é sempre a mesma. E, finalmente, as máscaras de argila, que também estão voltando um pouco à moda, digamos assim. Elas já foram utilizadas por muito tempo, deixaram de ser utilizadas, e agora, nos últimos anos, estão sendo redescobertas. Então, essas máscaras elas são feitas a partir de argilas, retiradas de locais específicos, onde se conhece a propriedade de cada uma daquelas argilas. Existem várias cores no mercado. Eu vou falar de 3 cores, mas tem
Eu vou falar da branca, da verde e da rosa, mas tem vermelha, tem amarela, tem roxa, tem preta, tem cinza, tem dourada, e assim vai. Cada uma delas tem composição diferente, elas têm cores diferentes porque a sua composição é diferente e existem substâncias que vão dar aquela cor diferente. E pelo fato de cada uma delas ter substâncias diferentes, as propriedades de cada uma delas é diferente também. Então, se eu utilizar uma argila verde, ela tem certas propriedades. Se eu utilizar a argila branca, ela tem outras propriedades. Então, dependendo da minha necessidade como consumidor, eu tenho que descobrir qual que é a argila que vai mais próxima ao meu problema e vai resolver o meu problema. Então, são várias substâncias diferentes que vão, então, dar essas diferentes cores, né? E as argilas, como um todo, elas têm propriedade absorvente, elas têm propriedades cicatrizantes e suavizantes da pele. E daí, as substâncias que estão inseridas ali no meio, inclusive as que dão a cor diferente, é que vão dar outras propriedades características. Concentração de uso de 10 a 40%. Falando da argila branca, ela é uma argila que é bastante comum, ela é conhecida como caolim, ela tem uma quantidade grande de alumínio e um pH um pouquinho diferente das outras. Propriedade principal, cicatrizante. Então, se eu quiser uma propriedade cicatrizante na minha pele, eu vou dar preferência a essa argila. Argila rosa é uma mistura de argila branca e vermelha. Então, ela é, na verdade, preparada para ter essa cor e as características divididas, então, da argila branca e da argila vermelha. Essa argila rosa tem as características das duas, que são as argilas que são as originárias da cor de rosa. Principal característica é ser extremamente suave, pouco absorvente e indicada para pele seca. Então, você pega um pouco das características da argila branca, um pouco das características da argila vermelha, e você vai ter essa mistura de características na rosa. A verde, a presença de óxido de ferro faz com que ela tenha essa cor esverdeada. Tem forte ação absorvente, então essa é bastante utilizada por quem tem a pele mais oleosa e quer diminuir a oleosidade. Para quem tem problema de acne e tudo mais associada à pele oleosa, ela é muito utilizada. Então, ela tem essas características. Então, como eu comentei para vocês, a gente tem outras cores, mas aqui eu só trouxe essas 3 cores para exemplificar para vocês. Tem um trabalhinho que vai abordar essa questão da argila. Eu pedi para vocês darem uma olhadinha numa outra cor de argila e quais são suas propriedades para responder lá na atividade avaliativa, tá bom? Gente, por hoje é só. Espero que tenha ficado bastante claro. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me chamar que a gente conversa e resolve, tá bem? Muito obrigado e até uma próxima.